Gente, boa noite, tudo bem? Ano começou, né? Vamos falar um pouquinho aí do setor energético, entender se isso é uma crise, se é uma oportunidade, né? Todo mundo sabe que o ano vai ser bem desafiador, então esse bate-papo aqui é para a gente entender um pouquinho do setor, tanto no cenário nacional quanto no cenário global, né? Entender aí o que a gente pode trazer de oportunidade de investimento nesse setor, tá? Que está sendo tão olhado e tão observado, né? Comigo eu tenho hoje à noite uma honra falar com vocês, né? O Bruno, de Notas Estruturadas da XP, tá? O Guilherme, que é CEO da ICO, e o Walter, que é CFO da ICO, tá? Eu vou pedir a gentileza de todo mundo que quiser mandar questões enquanto a gente está falando, está batendo esse papo, por favor, mandar as questões, não pelo chat e via Q&A, que a gente consegue depois responder uma por uma. Se tiverem muitas questões, a gente depois procura vocês e responde, tá bom? É importante dizer também que esse webinar vai ficar gravado, eu vou depois deixar no chat nos nossos canais do YouTube, enfim, todas as nossas redes também, para quem perdeu esse comecinho, às vezes, ou quiser revisitar algum assunto, conseguir acompanhar, tá bom? Então, acho que é isso, né? Vamos lá? Boa noite. Boa noite. Bom, em primeiro lugar, é um prazer conversar com você sobre esse tema, né? Muito obrigado, Kátia, muito obrigado, Bruno, pelo convite, né? Eu sou o Guilherme, aqui estou junto com o Walter, representando aqui a ICO Energia, e esse é um tema muito importante, né? Que a gente vai comentar aqui sobre esse processo da crise e das oportunidades que estão associadas, né? Então, indo direto aqui para o nosso conteúdo, eu gostaria de começar falando um pouco sobre uma visão global do setor de energia, tá, pessoal? O setor de energia está passando por uma transformação muito significativa, né, nesses últimos anos. Talvez para muitos, né, de vocês não seja óbvio, mas da mesma forma que a gente está vendo setores como mobilidade, saúde, setor financeiro, passando por mudanças estruturais, o setor de energia também vem enfrentando mudanças muito fortes, tá? Então, essas mudanças, a gente poderia resumi-las, né, nesse resumo que é chamado de 3D, né, que é muito conhecido como 3D. São três grandes tendências que apresentam as diretrizes, né, que o setor está passando mundialmente. O primeiro deles, né, que é a de descarbonização, ele trata de uma mudança na matriz energética adotada nos países. Então, qual que é a fonte de energia que é utilizada para produzir energia, né? E nesse primeiro D aqui, o Brasil tem uma vantagem muito boa, porque as nossas hidrelétricas, né, a nossa fonte é preponderantemente renovável, né? A nossa matriz já é preponderantemente renovável, tá? O segundo D é o D da descarbonização, perdão, da descentralização. E aí ele traz uma forma de produção de energia que ela é diferente da forma como a gente está acostumado, né? Ou seja, a gente tem múltiplos produtores em diversas localidades. Então, por exemplo, né, a gente está bem acostumado a falar na geração centralizada de Itaipu, Belo Monte, né, que são usinas, são poucas usinas e cada uma delas com uma capacidade grande de produção de energia, né? Ao passo que, quando a gente pensa na geração descentralizada, a gente poderia imaginar os telhados das residências, das instalações solares fotovoltaicas dos consumidores finais, né? Então, é um processo, né, um sistema diferente, tá? E o terceiro D, que é o da digitalização, ele traz todos esses efeitos da transformação digital, que a gente também já está bem acostumado aí a ouvir dizer, né? Então, o setor de energia, quando a gente fala de digitalização, eu vou citar aqui o exemplo das fazendas solares, tá? A gente tem sistemas de monitoramento remoto, né, que são, quando a gente conecta os inversores, né, equipamentos que fazem a conversão da energia, utilizando os protocolos de IoT, né, de internet das coisas, para poder fazer o controle da produção. Então, é só um exemplo, né, de como que a digitalização está sendo empregado aí no setor, tá? Então, assim, mesmo sem entrar no detalhe de cada um desses 3Ds, imaginem como que cada uma dessas tendências está mudando
e vai provocar mudanças ainda maiores, né, na forma como o setor funciona, né? E quando eu falo na forma como o setor funciona, é na regulação, né? Afinal de contas, a gente está num setor muito regulado, né? E nos modelos de negócio, claro, né? Então, são mudanças profundas aí que estão acontecendo lá fora, tá? Bom, e aí, diante desse cenário que está bem aquecido, né, fora do Brasil, a gente tem algumas particularidades aqui, né? A gente, né, já sabe e está vendo, né, todos os dias aí nos jornais, né, que a energia produzida aqui no Brasil ainda é predominantemente oriunda da fonte hídrica, né? Então, a gente tem 60% de toda a nossa matriz, ela é proveniente das hidrelétricas. E isso cria uma dependência muito grande com as chuvas, né, com a utilização dos recursos hídricos. O sistema ele foi projetado dessa forma. Então, quando a gente tem falta de água, por exemplo, porque o regime de chuvas mudou, né, a válvula de escape que tem sido feita ultimamente é a contratação de energia das termoelétricas, né? E, né, também a maior parte de vocês deve saber que elas têm um custo de produção bem superior, né, às fontes renováveis, né? Então, estou falando aqui de 3 vezes mais, em alguns casos até maior, né, essa diferença. Assim, da forma que o setor é regulado, como eu comentei, então o resultado disso é que somos nós, consumidores, é que pagamos essa conta, né? Por exemplo, através das bandeiras tarifárias. Né, todo mundo aqui está recebendo suas contas de luz, né, mensalmente, a gente está vendo aquela bandeira de escassez hídrica, né? E ela vai no mínimo até final de abril, né, desse ano. Assim, mesmo com todas essas chuvas, né, para quem, né, é de Minas ou da Bahia e está passando por essas grandes chuvas aí que a gente está tendo nas últimas semanas, né, a gente pode ver nos dados públicos, né, divulgados lá pelo Operador Nacional do Sistema, que a crise não está resolvida, né? Os reservatórios, eles precisam de alguns anos de regime de chuvas intensos para recuperar os níveis, né? Então, é uma situação super delicada, né? Então, para solucionar essa crise, sem dúvida, não é simples, né? É necessário um grande esforço de diversos atores aí, diferentes atores do sistema, para reduzir essa dependência que existe com os recursos hídricos. E quando a gente faz o vínculo do que está acontecendo de bom lá fora do Brasil, existe uma iniciativa que ela traz uma pequena contribuição para ajudar nesse cenário. Ela chama geração distribuída, né? A gente chama aqui de GD, tá? Uma das ações que o Brasil tomou para ajudar a combater a crise foi a regulação da GD, porque dessa forma as pessoas físicas, né, como nós aqui, as empresas, também as pessoas jurídicas, podem iniciar a produção própria de energia, se conectar na rede da sua distribuidora, e aí isso é um investimento privado, certo? Então, existe um aumento da capacidade de produção e de transmissão de energia, né, com investimentos privados. E recentemente, né, a semana passada, dia 7 de janeiro, foi publicado a Lei 14.300, que traz segurança jurídica necessária para que sejam construídas, por exemplo, os empreendimentos como as fazendas solares, que a gente vai explicar, né, ao longo dessa nossa conversa. Então, né, para encerrar aqui essa parte inicial, vejo que, assim, do ponto de vista de quem está buscando investir no setor, essa é a melhor hora para assegurar as regras vigentes hoje, né? A gente tem todos os projetos que são realizados, né, que serão realizados em 2022, têm direitos adquiridos até 2045, né? Por isso que a gente chama isso de janela de oportunidade. Beleza? Sensacional. Agora acho que é com o Walter, né? É isso aí. Boa noite, pessoal. Obrigado, um prazer estar aqui também. Bom, nessa hora é a hora que as interrogações começam a surgir nas cabecinhas aí, né? Ou seja, tudo bem, entendi o que está acontecendo no mundo, né? Tem muita coisa mudando, como que essa crise, né, está impactando, né, o Brasil, o que está sendo feito, né, para a gente poder, num cenário macro, aí, reverter essa tendência. Tem uma oportunidade, mas né, como é que eu participo disso, né? Então, a boa notícia é que a gente está aqui para responder, tá? Então, como é que você começa, né? Acho que se você está aqui já é um ótimo começo, né? Acho que você já está largando na frente de vários outros aí que não estão tendo essa oportunidade. A segunda boa notícia é a seguinte, é que a gente trabalha com isso. A gente faz projetos de energia renovável para pessoas como nós,
né? Ou seja, que querem, né, de uma certa forma, participar desse setor, mas não sabe muito bem como, né? Não sabe muito bem nem por onde começar, enfim. E porque não é nenhum demérito, não, tá? Porque não é fácil mesmo, né? Nessa jornada que a gente tem até aqui, a gente já experimentou, né? A gente já teve várias experiências e a gente vai aprendendo coisas novas a cada dia, né? Por quê, pessoal? A nossa missão é democratizar, né, o acesso a esse setor, tá? Porque ele é um setor altamente regulado, conforme o Guilherme comentou, ele é um setor técnico, né? Então, não é tão fácil de você conseguir navegar nesse setor, tá? Então, a gente quer simplificar isso para quem né, quer contribuir, para quem quer participar de alguma forma, poder estar dentro também, né? E tudo começa, pessoal, com a prospecção do lugar que a usina vai estar, né? E aí tem naturalmente desafios e tem também uma coisa muito legal, porque os lugares onde essas usinas ficam, geralmente são lugares menos favorecidos do Brasil, tá? Então, a gente está falando principalmente ali na região central do Brasil, noroeste de Minas, né? Que, cara, são regiões meio esquecidas pelos nossos governantes, né? Então, ficam longe, dá trabalho da gente chegar lá, né? Então, é difícil a gente fazer a prospecção de terra nesses locais, né? Porém, é muito legal a gente ver que, de uma certa forma, a gente está conseguindo levar desenvolvimento para essas regiões, né? Então, ou seja, logo no começo, né, do trabalho, do projeto, a gente já vê que a gente está causando um impacto positivo legal, né? Através de um trabalho que é relativamente complexo, lá na ponta. Pois bem, uma vez que esse terreno, né, foi desenvolvido, você tem toda uma papelada para conseguir viabilizar a utilização dessa terra e a consequente construção da usina, tá? Bom, a primeira coisa, você precisa garantir que aquela terra tá devidamente regularizada, né? A gente sabe, né, de todas as dificuldades que existem aí no interior do Brasil, né? Então tem um trabalho firme que a gente faz de verificação de documentos para garantir que uma usina que vai ficar 25 anos em um terreno tenha a devida segurança jurídica para estar lá, né? O segundo ponto é que você precisa ter uma permissão de conexão com a rede de distribuição, né? É o famoso parecer de acesso, tá? E a gente organiza isso também para garantir que a usina tenha a permissão de injetar energia na rede, tá? E por aí vai, né? Ou seja, cada empreendimento desse, né? Você tem várias interações com entidades governamentais, que vão desde, como eu falei, distribuidoras e cartórios, né, locais, até a própria abertura de empresa, enfim, né, coisas que já são mais comuns, tá? Legal. Uma vez que você tem, né, o terreno e a permissão e a usina construída, aí eu queria dar um zoom muito específico nesse terceiro ponto, tá, pessoal? No ponto que é a comercialização da energia, ok? Por quê? Aqui é onde é feito o link de tudo que a gente conversou até agora com o nosso negócio propriamente dito, tá? Por quê? Isso aqui é o que mostra quanto que vai entrar de receita na usina que está sendo construída, né? Da energia que está sendo produzida, tá? E eu vou falar mais à frente, né? No próximo slide, mas a forma como esse mercado opera, o valor da energia produzida pelas fontes renováveis, ele geralmente é precificado um percentual abaixo do valor que você paga normalmente na sua casa, tá? Então, geralmente, né, vou dar um exemplo aqui, 15%, né? Então, se você paga 100, né, o valor da energia das fontes renováveis vai sair por 85. Pois bem, o que vem acontecendo, né? Esse 100, né, ele vem aumentando cada vez mais. Então, o que era 100 já é 120, amanhã é 130 e por aí vai. Então, isso naturalmente vai fazendo com que as fontes alternativas também vão aumentando, né, a sua rentabilidade, né? Só que é aí que nasce exatamente a oportunidade, ou seja, porque quando você pensa em absoluto, para os consumidores isso vai ficando melhor, porque ele vai tendo um percentual de desconto em cima de uma base maior, e para o investidor, ele também vai tendo uma rentabilidade melhor, porque em absoluto isso aí vai aumentando. Então, pessoal, aqui é nesse momento que a crise do setor
traduzida em aumento de preços para os consumidores finais, vira uma oportunidade, seja de economia para quem estava refém do modelo de distribuição atual, como para quem está querendo investir para ajudar a criar uma alternativa para esse modelo. Então, respondendo, né, acho que é a pergunta da live, né, logo no começo, ou seja, essa crise, né, ela vira uma oportunidade aqui, é nesse ponto, tá? E pegando o gancho que o Guilherme comentou, em 2022 é uma janela, né, aonde você tem as maiores rentabilidades projetadas para os próximos 25 anos, tá? Então, ou seja, essa oportunidade, né, ela vai continuar existindo, só que não no mesmo nível que existe hoje. Então, essa é uma mensagem super importante, tá? Bom, mas a coisa não termina por aqui, né? Porque como eu estava explicando, a gente se propõe a fazer negócios de energia renovável, tá? Então, a gente gere uma empresa, né? Ao investidor, né, entrar com a gente, ele está virando sócio de uma empresa, tá? Então, a gente faz toda a gestão dessa empresa, desde o começo dela. Então, a gente cria essa empresa, a gente é responsável por toda a contabilidade, a gente divulga mensalmente os resultados para os investidores, e não é simplesmente que a gente manda um relatório frio, tá? A gente faz uma interação, né? Mais ou menos como a gente está fazendo aqui, a gente faz uns webinários explicando o motivo do resultado, por que produziu a mais, por que produziu a menos, manda a demonstração de resultados, como é que está o caixa, se vai distribuir dividendo, se não vai. Então, a gente tenta fazer com que seja mais do que um investimento, né? Ou seja, a gente acredita que um investimento um bom investimento é o mínimo que você tem que ter através dessa experiência. Você tem que conseguir ter uma experiência empreendedora, você tem que conseguir aprender sobre o mercado através desses projetos, tá? Pois bem, vou dar um zoom, então, naquele ponto que eu passei mais ou menos por cima agora há pouco, né? Pessoal, esse é um mercado que está crescendo 70% ao ano. Então, tem que ter uma coisa muito boa por trás dele para ele estar crescendo dessa forma. É uma disrupção que está acontecendo no modelo tradicional de distribuição de energia, tá? Eu trouxe aqui o exemplo que eu falei há alguns minutos atrás para deixar bem claro com números para vocês, tá? Do porquê que esse negócio é um círculo virtuoso, tá? Então, se você tem um preço de energia tradicional na casa de 100, antes era mais fácil até fazer essa conta, né? Porque o quilowatt-hora estava R$1, agora já está R$1,15, então fica até difícil arredondar, tá? Mas vamos supor que a gente ainda estivesse na época do quilowatt-hora R$1, tá? Bom, então se está chegando, né, a R$1 para você, significa então que o custo de produção, né, ele é por volta de 45 centavos, ok? Então, o custo de você produzir através de uma fonte renovável, por N motivos, a tecnologia avançou bastante nos últimos tempos, enfim, tem uma série de explicações, tá? Mas o custo de você produzir é por volta de 45 centavos. Então, isso faz com que, de cara, a gente largue com um spread, né, de 55 centavos para ser dividido entre quem investiu e entre o consumidor final. Ou seja, afinal de contas, ele é o grande motor disso. A gente quer incentivar que o consumidor final cada vez mais vai fazendo essa migração, tá? Então, ou seja, esse spread hoje ele é dividido mais ou menos em 15 centavos para o consumidor final e 40 para o investidor. E esse é um equilíbrio que vai se achando no mercado, tá? Então, todo mundo ganha, ou seja, é uma solução que o sistema de distribuição do Brasil ganha, quem está investindo ganha, o consumidor final ganha, e é por isso que está tendo esse fenômeno de crescimento, né? Então, o segredo está por trás desse mercado, ele está aqui, tá bom? Como é que está a Equal no meio desse crescimento todo, tá? Hoje, a gente já gerencia R$4 milhões em ativos, né? Em 7 usinas diferentes, localizadas em 5 cidades, tá? Isso equivale, só para traduzir em alguns números, tá? Como se fossem 5 mil famílias, né? Que já são beneficiadas pela energia gerada pelas nossas usinas. Ou seja, 5 mil famílias nesse cenário de crise que a gente vem passando no país, né? Cara, já dá uma ajuda, né, nas contas do final do mês.
Então, a gente já está fazendo um pouquinho da nossa parte, né, para devolver um pouquinho aí para a sociedade. E, além disso, a gente está falando, né, como é uma energia limpa, a gente está falando de 640 toneladas de carbono, de gás carbônico, que estão deixando de ser emitidos para a atmosfera. Isso aí, pessoal, equivale a 1.800 árvores plantadas, tá? Ou seja, a gente já tem uma mini florestinha, né, equivalente ali das nossas usinas, tá? E, em função desse conjunto todo aqui do que a gente está falando, a gente já tem mais de 30 investidores embarcados nessa ideia, né? Experimentando, né? Entendendo como é que funciona isso tudo que a gente está explicando para vocês, tá? E o resumo, pessoal, dessa oportunidade é a seguinte, é muito simples, né? Com um investimento de R$112 mil hoje, tá? Você vai ser sócio de uma empresa que gera por volta de mais ou menos uns R$16 mil por ano ali em dividendos, livre de imposto de renda. Isso é importante, tá? Paulo Guedes não mexeu nisso, né? Mas é livre de imposto de renda. Então, a gente está falando aí de uma rentabilidade de mais ou menos 14,5% ao ano, tá? Então, é uma rentabilidade legal, né? E melhor ainda, pessoal, por 25 anos, tá? Então, é por 25 anos. E aí você pode falar, pô, mas acontece tanta coisa no Brasil, né, em 25 anos, o que vai acontecer e tudo, pô, a inflação, que... Pessoal, como eu falei, a rentabilidade dessa usina, ela é atrelada à inflação energética. A receita da usina, ela varia de acordo com a inflação energética, tá? E no componente do IPCA, né, a inflação energética é uma das coisas que, na verdade, puxa o IPCA para cima, né? O que significa dizer que a inflação da energia é maior, tem sido historicamente maior do que a do IPCA. Eu vou dar só um dado aqui que é meio assustador, que não se reflete, né, durante todos os anos, mas é o que aconteceu em 2021. O IPCA acabou de fechar e agora 2021, ele deu um pouco acima de 10%, né? A inflação da energia, ela deu quase 21%. Então, é só para vocês terem uma noção, né? Vai ser sempre assim? Acho que quase impossível que seja, senão, né, não dá para ter vários outros anos igual a esse, né? Mas ajuda a dar uma dimensão, porque esse descolamento ele existe sim, não de forma tão grande, mas existe, historicamente, tá? Muito bem. Aí eu queria fazer uma provocação. Você sabia que, além de tudo, é possível que você use os seus investimentos para participar de um projeto da Equal sem fazer um desembolso adicional? Quando me falaram isso aqui, eu falei, cara, isso é mentira. Como é que pode isso, né? E aí eu comecei a conversar com esses caras que estão comigo, com esses caras e com a Kátia, né? Que estão aqui na live comigo. E aí, quando eles falaram a solução que a XP tinha, né? Eu falei, não é possível. A gente tem que juntar esse negócio aí, porque eu acho que é uma combinação perfeita, tá? Não vou... já contei o milagre, né? Não vou contar o nome do santo para não estragar a surpresa, tá? Então, prefiro deixar o Bruno e a Kátia aí, chamar os outros padres, né? Para continuar a explicação. E aí, depois a gente volta mostrando como que essas coisas se juntam, tá bom? Legal. Eu estou vendo que já tem questões aqui, aí a gente vai interrompendo, ou, enfim, à medida que o webinar vai rolando, a gente vai respondendo, tá bom? Bruno, acho que agora é com você. Esse gancho é crucial, né? Chegou a minha vez, pessoal. Bom, primeiro agradecer, Kátia, pelo convite, Walter e Guilherme também pela oportunidade e pela presença de vocês, para a gente conseguir fazer essa apresentação aqui para todo mundo que está assistindo hoje. E também agradecer a presença de todos, né, que conseguiram disponibilizar aqui um tempo para estar aqui com a gente. Pessoal, antes, né, o Walter, ele deu uma pincelada aqui, bem por cima da nossa solução aqui na XP, para realmente ajudar essa questão dessa entrada, né, nesse investimento. Então, deixa eu passar aqui para vocês o que a gente tem de solução para apresentar. Pessoal, se vocês puderem só me confirmar que minha tela está aparecendo, eu já continuo aqui. Sim. Boa, vamos lá. Então, pessoal, o que a gente tem aqui dentro da XP, que a gente acabou apresentando aqui para o pessoal da Equal, e aí eles acabaram se interessando bastante, e aí daí que surgiu até essa ideia da gente fazer esse webinar todos juntos aqui para apresentar para vocês, porque aqui é uma relação que
potencializa muito, né, o cliente final. Então, vai potencializar muito uma oportunidade de realmente agregar muito valor aqui no que a gente está apresentando para vocês. Essa união entre XP e Equal, com certeza, faz todo sentido. Pessoal, a XP, desde o final ali de 2019, quando a XP começa a virar um banco realmente, então a gente viu, provavelmente vocês viram muitas matérias ali no final de 2019, que a XP foi regulamentada como banco, entre outras características, a gente começou a fazer operações de crédito aqui dentro de casa, né? Claro que operações de crédito um pouco diferentes do que do que vocês estão acostumados a ver no mercado. Por quê? Porque o nosso ponto de partida foi fazer o crédito colateralizado. O que isso significa? Isso significa que, né, o cliente deixa o seu investimento na XP como garantia, então você pode realizar qualquer tipo de investimento, deixar esse investimento como garantia e tomar um crédito, né, que provavelmente vai ser mais barato do que outros tipos de crédito, dado que tem o investimento servido como garantia, e aí você pode usar esse crédito para o que você bem entender. Mas o que a gente tem aqui? A gente tem, dentro da nossa área de produtos, um crédito colateralizado diferenciado. Então, aqui o que a gente vai apresentar para vocês, com certeza, é o crédito mais barato que vocês vão ter no mercado, e aí vocês vão ver o porquê. Inicialmente, pessoal, como que funciona esse crédito, antes de eu apresentar o produto que a gente precisa deixar em garantia para ter essa liberação de crédito, vou apresentar primeiro o crédito para vocês verem que faz muito sentido e vai muito em linha do que o Walter mostrou aqui para a gente. Vamos supor, pessoal, que vocês apliquem, né, 50 mil reais em notas estruturadas, que é realmente a área que eu atuo aqui dentro da XP. Então, vocês aplicaram 50 mil reais em alguma nota estruturada aqui dentro de casa. Como que funciona esse crédito? A XP disponibiliza cerca de 70% desse valor, então a gente chama de LTV, que nada mais é o percentual que vocês podem tomar de crédito. Então, é um valor aproximado de 70% de crédito, ao custo de CDI careca, né? Então 100% de CDI, não tem nenhuma taxa aqui dentro, CDI mais zero, mais o IOF, e o IOF é um padrão para qualquer operação de crédito, né? Então aqui a gente está falando de alguma coisa que é muito mais um imposto do governo do que realmente o que a XP está cobrando. O que a XP cobra é basicamente 100% de CDI. Eu falo com toda a propriedade que vai ser muito difícil vocês encontrarem um crédito mais barato do que esse no mercado, porque dificilmente alguém vai oferecer um crédito a CDI menos, né? Isso, pelo menos até agora, eu nunca vi. Então, a gente está oferecendo crédito a CDI mais zero. E aí, como que é a principal característica desse crédito? Como eu tinha falado anteriormente, esse investimento vai ficar, né, bloqueado na conta como garantia para esse crédito que vocês forem tomar. Só que esse crédito ele vai ter o vencimento casado com, né, o vencimento desse investimento que você fizer, que é o investimento no COI, que é a nota estruturada. Então, como que funciona? Basicamente, as nossas notas estruturadas têm um prazo, né, tem um horizonte de investimento de 5 anos, então muito inferior ao que o Walter apresentou para a gente, né, ao entrar numa usina, a gente está falando ali de um projeto de 25 anos, então vocês vão receber dividendos ali por 25 anos. Então, a gente está falando aqui de 1/5, né, da duração ali, por exemplo, da usina. Então, um COI de 5 anos, a gente vai ter o crédito casado exatamente com esse vencimento desse COI, e não vai ter nenhum tipo de juros no meio do caminho. Então, é uma operação a CDI mais zero, que o crédito vai ser casado com o vencimento do COI. Então, lá daqui 5 anos, o que acontece? A XP, né, então a gente, através da sua aplicação, a gente vai pagar, né, por isso, então vai ter os 50 mil reais mais o retorno da operação, que eu vou apresentar logo em seguida para vocês as opções que a gente tem. E no mesmo dia vai ter um débito dos 35 mil tomados do COI, mais o custo da operação, que foi 100% do CDI. E é aqui como experiência própria, né? Olhando para o passado, isso não é garantia de que a gente vai ter isso daqui para frente, mas olhando para o passado, 75% dos COIs que a gente já emitiu aqui dentro da XP rentabilizaram acima de 100% do CDI. Então, o que a gente quer dizer com isso? Que, né, olhando para o passado, a chance do próprio retorno do seu investimento, pagar o custo do crédito que você tomou, ela é de 75%. E a gente está falando que você tomou praticamente um crédito de graça aqui. E aí o principal ponto principalmente alguns investidores eles ficam muito reticentes de fazer um resgate, né, dos seus investimentos, de se descapitalizar para, de repente, aplicar na Equal ou aplicar, de repente, em alguma outra questão que a gente está trabalhando. Então, aqui a gente está dando uma solução para vocês
onde vocês não precisam se descapitalizar, né? Se vocês têm, por exemplo, R$ 160 mil para investir, vocês não precisam resgatar esse valor da XP. Vocês podem aplicar esses R$ 160 mil nesse COI que a gente vai apresentar para vocês. Vocês tomam os R$ 112 mil, que é a aplicação mínima que a Equal trabalha para entrar no projeto deles, e aí vocês não se descapitalizam e conseguem aproveitar essa oportunidade da Equal, vão receber já esses dividendos de 16 mil por ano que eles comentaram para a gente, e o seu investimento também vai estar rendendo aqui dentro de casa. Então, com certeza uma operação que a gente fala de ganha-ganha aqui. Você vai ganhar na ponta de investimento na usina, você vai ganhar na ponta do seu investimento aqui dentro do COI, e aí, dentro disso, você só vai ter um custo de 100% de CDI, e aqui a gente está falando do custo básico do mercado, né? Então, aqui você está trabalhando com a taxa de juros básica do mercado, com certeza não tem nenhum custo abaixo disso. E aí, quando a gente fala de COI, né, muitas pessoas podem não conhecer, e é super normal, pessoal, se vocês nunca ouviram falar de COI, não conhecem notas estruturadas, porque realmente é um produto muito novo quando a gente fala no cenário brasileiro, né? O que a gente trabalha aqui na XP como COI, né? Lá fora, então, quando a gente fala do mercado americano, do mercado europeu, as notas estruturadas já são operações que já rodam desde 1990, né? Já são operações que têm mais de 200 bilhões de euros, por exemplo, na Europa, só de emissões de notas estruturadas. Quando a gente traz aqui para o cenário do Brasil, esse tipo de operação foi regulamentada pela CVM em 2016, então a gente está falando de um horizonte super curto, né, de existência do COI, então é super normal vocês não conhecerem ou terem qualquer tipo de dúvida sobre esse tipo de produto. E aí, para isso que a gente está aqui, eu e a Kátia, a gente está aqui para ajudar vocês a entenderem no detalhe, se precisar, esse produto, mas é justamente em cima dele que vem ganhando muito destaque, né? Esse produto vem ganhando muito destaque nos últimos anos, justamente por quê? Porque a gente trabalha aqui na XP o COI como um veículo de alocação. Então, é muito diferente do que um produto, né, vamos dizer assim, ele é mais um veículo. Então, a gente consegue atrelar ao COI diversos tipos de ativos, né, que a gente costuma dizer. Então, a gente pode ter COIs atrelados a fundos, a gente pode ter COIs atrelados a algum tipo de índice, a gente pode ter COIs atrelados a ações, a ETFs, né, Bolsa Americana, Bolsa Europeia, enfim, Bolsa Chinesa, a gente pode ter diversos tipos de COI. Então, é um leque gigantesco de oportunidade que a gente abre, principalmente para dar uma chance para vocês terem uma exposição internacional. Então, o que é muito interessante aqui? Vocês podem diversificar a sua carteira com COI, tomar um crédito em cima dessa operação no custo de CDI mais zero e pegar esse crédito e usar ele para entrar no projeto da Equal, por exemplo, e aproveitar essa oportunidade fantástica que o pessoal está apresentando aqui para a gente. E aí, quais são as principais oportunidades que a gente tem aqui quando a gente fala de COI, pessoal? Eu acho que a primeira delas é uma novidade, eu não sei se todo mundo conhece, provavelmente não, porque foi um produto que a gente lançou ontem, mas tiveram diversas matérias que saíram, então o Valor Invest divulgou uma matéria, saiu no LinkedIn aqui das principais lideranças da XP, por exemplo, falando sobre essa iniciativa, porque é uma iniciativa que eu acho que anda de mão dada também com o que o Walter e o Guilherme estão apresentando, acho que com o viés que a Equal tem de também ajudar o meio ambiente, né, com as usinas solares e essa energia renovável, a gente também traz esse viés social aqui para a nossa aplicação. Como que funciona essa estrutura em específico, pessoal? Aqui o slide ele está bem cheio de informação, então eu não vou entrar no detalhe em tudo que está escrito, eu vou explicar ele de uma forma mais simples aqui para vocês. Basicamente, todas as nossas estruturas de COI, ela tem um benefício, né, que a gente costuma dizer. A gente sabe que 5 anos é um prazo, né, aqui no Brasil, que a gente costuma dizer longo prazo, né, lá fora, 5 anos a gente costuma dizer que é curto, a médio prazo, mas aqui dentro a gente sabe que é um período longo. Mas, em contrapartida, né, então vocês acabam abrindo mão da liquidez no curto prazo, mas vocês têm um colchão de rentabilidade que né, nesse tipo de operação, o seu capital é protegido. Né? E o que isso significa? Se você investir R$5 mil hoje no COI, independente do que acontecer com a estrutura que você alocou, no vencimento, no pior cenário, né? Então, você não tem risco de perder todo o seu capital investido. Você tem, no mínimo, o capital que você aplicou de volta ali para você. Investiu R$5 mil, teria os R$5 mil lá na frente. Mas a gente sabe que tem todo esse custo de oportunidade, né, que a gente costuma dizer que você poderia ter deixado na mesa ao aplicar R$5 mil e daqui a 5 anos ter esses R$5 mil de novo. E é por isso que a gente está
trazendo estruturas diferenciadas aqui para vocês, são estruturas feitas aqui dentro de casa pela XP. Essa primeira estrutura é um COI ESG, então aqui a gente está trabalhando realmente com índice ESG que tem exposição à limpeza de água, então a gente trabalha diretamente aqui com empresas que cuidam dessa parte diretamente empresas que cuidam da limpeza de água ou empresas high-techs, né, que auxiliam outras empresas a fazer essa limpeza de água. A gente tem uma cesta aqui, então tem essa parte de água limpa, a gente tem a parte de energia renovável, que anda diretamente ligada, por exemplo, com a energia solar, dentre outras, e aqui toda a parte de governança e ESG, então aquela parte de empresas mais inclusivas, tudo que está muito, né, em alta ultimamente. Então aqui a gente trabalha com essas 3 frentes, 1/3 para cada uma delas. Então aqui, se vocês pesquisarem, vocês podem justamente pesquisar DSI, FOL e CLN, são 3 ETFs, né? Então ETFs são fundos listados que juntam empresas, né? Então como se fosse um fundo que tem ali principais empresas embaixo delas, para pegar as principais posições, mas aqui a gente está falando de um potencial gigante de rentabilidade, porque a gente sabe que esse é o futuro, né? Então, você, investidor, ao aplicar nesse COI, que tem um prazo de 5 anos, além de ter alta ilimitada, então o quanto esse trio de ETFs que a gente mostrou para vocês subir, você, investidor, vai receber isso. Então, se esse ativo subir 50%, você vai participar dessa alta. Mas, além disso, a gente trabalha com uma taxa fixa mínima de 20% no período, né? Então, o que isso significa? Que se esse trio de ETFs, né, render negativamente no período, a gente garante para vocês o capital aplicado corrigido por 20%, então 20% no período, e qualquer alta, né, que essa cesta de ETFs tiver, a gente tem essa cesta subir, mais 20%. Então, vamos supor que suba 40%, o seu retorno lá na frente vai ser de 60%, que é justamente os 40 mais 20, e assim por diante. Então, a gente está trabalhando aqui, né, com essa taxa fixa mínima de 20% somado à alta desse trio de ETFs, e um LTV, que é o percentual que você pode tomar de crédito sobre essa aplicação, 70%. Então, aplica 160 mil, por exemplo, né, nesse COI ESG, vocês podem tomar os 112 mil equivalente de crédito para entrar como volume mínimo ali junto à IPO. E qual que é o mais legal que a gente teve de diferencial nesse COI ESG, que é o viés social que eu falei para vocês. Além de tudo isso, a gente ainda, né, dá nesse COI ESG, então só nessa operação que eu estou mostrando, a gente fez uma parceria com o Instituto Terra, né? Então o Instituto Terra é um instituto, né, é a ONG criada pelo Sebastião Salgado, não sei se todo mundo conhece o Sebastião Salgado, mas é um nome bem conhecido, né? Já saiu em muitas matérias, principalmente porque, né, eles compraram, né, a Fazenda Bulcão, e aí, né, tem ali no próprio site do Instituto Terra uma foto bem emblemática, que acho que saiu em muitas matérias, que é a fazenda totalmente devastada, e aí, né, a foto de alguns anos atrás de ela totalmente reflorestada. Então, eles têm esse viés de reflorestamento muito forte. Então, a gente fez uma parceria com o Instituto Terra, onde a cada 5 mil reais investidos nesse COI ESG, então nessa estrutura que eu estou apresentando aqui para vocês, né, você que investiu 5 mil reais nesse COI vai participar da doação de uma muda de árvore para o Instituto Terra, para eles fazerem o plantio dessa muda ali na região da Bacia do Rio Doce. E aí aqui é proporcional, pessoal. Se vocês investirem 50 mil reais, vocês vão doar 10 mudas. 500 mil reais, vocês vão doar 100 mudas. Então, da florestinha que o Walter comentou que as usinas já produziram, ali, se não me engano, 1.800 árvores, ao, por exemplo, aplicar nesse COI para auxiliar ali a usina solar, vocês também podem doar mudas aqui para o Instituto Terra. E aqui é super transparente com vocês. Ao realizar esse tipo de investimento, depois que liquidar, né, então depois que tiver o débito financeiro na conta da XP de vocês, vocês vão receber um certificado de doação, né, um certificado de doação onde a XP se compromete, né, a realizar a doação de tantas mudas, vai estar lá no certificado, né, o quanto de mudas que o seu investimento doou, e também ali um resuminho do quanto que vocês ajudaram a economizar de gás carbônico, a produzir de oxigênio e também a evaporação que as águas causaram. É um viés bem legal que a gente está trazendo aqui para vocês. Então, esse investimento, além de vocês terem um excelente investimento, né, então diretamente estão ligados aqui a 3 ETFs fantásticos, que com certeza são o futuro aqui do mundo, vocês também podem tomar um crédito, a CDI mais 0, em cima dele,
E, além disso, vocês ainda participam diretamente da doação de uma árvore a cada R$ 5.000 que foram investidos. Então, acho que aqui é uma ponta fantástica para a gente aproveitar. Esse foi um produto lançado ontem. Assim que eu terminar aqui o meu slide, eu compartilho no chat com vocês a matéria, né, que foi divulgada e o racional aqui de investimento também, porque é bem legal. E aí, pessoal, falando de outras duas alternativas, né? Então, aqui o investimento mínimo para tomada de crédito é R$ 50.000. Então, não tem nenhum problema se vocês diversificarem também o investimento em, por exemplo, 3 aplicações, 4 aplicações. Aqui eu vou mostrar as 3 principais, né, teses que a gente tem, mas a gente tem outras, né? Na nossa plataforma de CoinXP, ela tem ali um pouco mais de 10 teses de investimento. A gente está trazendo as 3 principais, mas com investimento mínimo de R$ 50.000 em cada, vocês podem ficar à vontade para realizar essa aplicação e tomar esse crédito. A Kátia está aqui para ajudar a gente também nesse fluxo operacional, né, e nesse fluxo de racional de investimento e o que se encaixa melhor na carteira de cada um, que a gente sabe que isso é muito importante. Mas o segundo COI que a gente está trabalhando, eu acho que é um COI mais simples, então a gente aqui trabalha com uma porta de entrada, né, como principalmente na alocação internacional, que é basicamente uma exposição à Bolsa Americana. Então, basicamente, uma exposição ao S&P, e aqui a gente trabalha da mesma forma. O que acontece aqui, nessa estrutura que também é de 5 anos? Qualquer, né, rendimento negativo da Bolsa Americana, então vamos supor, né, a Bolsa Americana está em alta, eu acho que, né, nunca teve em um período de 5 anos uma queda da Bolsa Americana, né, então ela tem, lógico, que entre 1 e 2 anos ela pode sofrer uma queda, isso é normal, mas se a gente for olhar no longo prazo, então, janelas de 5 anos, ela nunca passou, né, todo esse tempo com rendimento negativo. Mas vamos dizer que isso aconteça nos próximos 5 anos, né, e você estava nesse investimento do COI atrelado ao Bolsa Americana. Aqui a gente garante para vocês uma taxa fixa mínima de retorno de 35% positivo. Então, se a Bolsa Americana cair 10, 20, 30, 50, 60%, não importa o quanto a Bolsa Americana cair, você vai ter ali um rendimento positivo de 35% como rentabilidade mínima. E aqui um ponto de atenção, né? Eu acho que se a gente chegar num consenso que se a Bolsa Americana cair 10, 20, 30% em 5 anos, eu não imagino como vai estar o resto dos investimentos aí pelo mundo, né? Dado que a Bolsa Americana é um dos pilares, né, econômicos aí, então se ela for mal, com certeza a gente aqui no Brasil vai sofrer muito também. Então, esses 35% que a gente vai garantir de rentabilidade positiva tende a ser o retorno mais positivo que vocês vão ter na carteira, tirando, claro, a renda fixa tradicional, que aí a gente não tem discussão, né? Mas vocês abrem um leque, né, de possibilidade de ter exposição à Bolsa Americana em caso de alta, que é o que a gente vê, que a Bolsa Americana vem dobrando de valor, né, ano após ano, ela vem numa crescente fantástica, o potencial de em 5 anos ela ter um aumento expressivo é gigantesco. É por isso que a gente acha que esse COI faz todo sentido, porque abre para vocês esse tipo de exposição. Então, não importa o quanto a Bolsa Americana subir, aqui não é limitado em 100%, então, se subir 200%, você vai ter 200% de retorno lá na frente nesse investimento. E aqui a gente trabalha com um percentual de tomada de crédito até um pouquinho mais alto, pessoal. Então, aqui a gente trabalha com um valor de 74%, ou seja, né, o quanto que você investiu, você pode tomar 74% desse valor como um crédito a CDI careca mais IOF só. E aí, por último, mas não menos importante, né, acho que uma estrutura que a gente também conseguiu lançar ali no meio do ano passado, que vai muito em linha com a preocupação que a gente está tendo. O Walter comentou que a inflação desse ano superou ali os 10%, né, a inflação de 2021, só o preço da energia subiu mais de 20%. E aqui a gente tem um investimento que assegura, né, o seu capital investido dessa inflação. Por quê? Aqui a gente dá exposição, né? Então, a gente, né, através do COI, a gente dá exposição a um índice de ações globais. Então, primeiro que, né, esse investimento atrela, né, o seu capital a um índice de ações globais. Então, é um índice bem diversificado geograficamente, ele tem exposição desde os Estados Unidos, Europa, até o Japão, por exemplo. Então, ele é bem geograficamente diversificado. Isso aumenta o leque de diversificação da carteira de investimento. E, além de participar da alta desse índice de ações globais, vocês ainda têm o seu capital corrigido pela inflação. O que significa isso? Vamos supor que esse índice de ações globais caia, né, nesse período de 5 anos. Lá no vencimento da operação, vocês têm o seu capital corrigido pela inflação do período. Então, não importa se a inflação for 1% nos 5 anos ou for 50%, vocês vão ter o capital corrigido por essa inflação. Então, acho que isso traz uma segurança muito interessante aqui
na hora de investir. E vamos supor que esse índice suba, né? Esse índice de ações globais que eu comentei com vocês, suba, não importa o quanto ele subir, você vai ter o seu capital investido, corrigido pela inflação, ainda somado à rentabilidade, né, dessa variação positiva desse índice. Então, vai ser basicamente IPCA mais que esse índice de ações globais subir, vai ser o que você vai ter de retorno daqui a 5 anos. Então, é uma possibilidade muito interessante de diversificar o seu investimento. Então, você vai estar participando ali de um índice de ações globais e ainda proteger o seu patrimônio da inflação. E aqui também tem um percentual de tomada de crédito um pouquinho mais alto, que torna também mais atrativo aqui, né, na hora de realizar esse tipo de operação. E aí uma coisa para deixar, né, bem claro, eu acho que a gente mostrou as 3 principais teses, então, que a gente acredita que faz muito sentido no momento. Uma diretamente ligada ao ESG, ao plantio de árvores, uma diretamente ligada à Bolsa Americana, essa aqui que protege o seu patrimônio da inflação. Não tem nenhum problema em diversificar entre elas, desde que o investimento mínimo seja 50 mil em cada, ou também realizar a aplicação em uma modalidade só. Recomendo a todos falarem com a Kátia, com o seu assessor da TOT, para que eles conseguem guiar vocês e adequar o melhor investimento à carteira. Então, acho que isso é super importante. Aqui a gente está trazendo no modelo geral, mas a gente tem diversos COIs na plataforma. E um outro ponto é que isso aqui não é nada casado, né? Então, para você aplicar na Equal, você não precisa tomar esse crédito na XP. Para você tomar esse crédito na XP e aplicar no COI, você não precisa aplicar na Equal. Aqui a gente está trabalhando, são soluções separadas, mas que eu acho que juntar elas faz todo sentido, né? Aumenta muito aqui o potencial de retorno, aumenta muito aqui a experiência de vocês. A gente realmente acredita que isso faz sentido, mas é claro que se vocês quiserem só aplicar na Equal, não tem nenhum problema. Se vocês quiserem, de repente, só aplicar no COI porque vocês gostaram do investimento, também não tem nenhum problema. Aqui a gente a gente tentou trabalhar na melhor solução possível para vocês. Pessoal, eu vou mandar no chat o link dessas 3 principais teses para que vocês possam tê-los em mãos. A gente fica totalmente à disposição aqui na XP para auxiliar vocês e tirar dúvida no que vocês tiverem. Então, portas 100% abertas. E qualquer dúvida que surgir também, podem mandar aqui no Q&A, que eu vou ficar até o final do chat acompanhando essa apresentação incrível que o pessoal está fazendo aqui, e aí eu vou respondendo vocês também. Mas, pessoal, obrigado, Kátia. Eu acho que passo a bola de novo para o Guilherme e para o Walter, para eles terminarem aqui a solução da Equal para a gente. Obrigado, Bruno. Então, a gente podia aproveitar, Kátia, né, a oportunidade para passar pelas 3 perguntas, né? Isso. E aí, legal? Tá. Legal, então, legal. Acho que está todo mundo muito com dúvida sobre liquidez e o prazo de 25 anos, né? Então, a gente, antes de tudo, né, só para, eu sei que a gente vai entrar nas perguntas e vai se alongar, quero agradecer, estou vendo aqui nossos clientes, enfim, né, prestigiando. Acho que é um começo de ano muito importante e a gente começa com um tema, viu agora o Bruno falar desse produto que sensacional, e a gente começa com um tema que tem uma função social, né? Eu acho que tudo que vocês apresentaram da Equal tem um valor gigantesco, né? Então, a gente vê assim, poxa, o investidor ele vai ter o seu retorno financeiro, mas também ele está agregando uma função social, né? Então, acho que todo mundo ganhar é sensacional. Acho que a gente começa aí um 2022 muito bem, mas vamos lá. Acredito que tem uma pergunta assim, como é que é a liquidez, né? E depois, logo em seguida, acho que é uma pergunta combinada, tá? E é para Equal, né? Dá para sacar só no vencimento dos 25 anos. Acho que a gente pode começar com essa. Legal. Então, Bruna, vou dar uma explicação rápida aqui. Quando você se torna participante de um projeto desse, você é uma sócia de uma SPE, né, de uma sociedade de propósito específico, e, portanto, você é uma cotista, tá? A liquidez, ela funciona através da venda dessa cota, né? Então, vamos dizer que daqui a 10 anos, né, você tem interesse, você já está acumulando ali os dividendos da sua aplicação e tem interesse em mudar, né? Você vai anunciar o seu interesse de vender essa cota, e aí, né, para que a gente busque outro investidor para poder fazer essa substituição, tá? Então, o período de 25 anos, já até entrando na terceira pergunta, né, Isso. o que é o período de 25 anos, pessoal?
ele é o período com que os painéis fotovoltaicos, né, que é quem produz a energia, ele sai de 100% para 80% de produção. Então, você vai ter, vamos dizer assim, uma indústria nova e uma indústria depreciada depois de 25 anos. A gente pode, quando chegar nesse período, a gente pode fazer uma reforma, a gente pode substituir esses equipamentos para manter ela funcionando, para manter essa usina ativa, que é o que eu acho que é a hipótese mais provável, né? Mas, claro, né, a gente também pode fazer a venda desse ativo para um terceiro, né? Então, o período de 25 anos é um dado de mercado, né, dos fabricantes de equipamentos, né, que é um período médio ali com que a gente vai ter de 100 a 80% da produção, mas ele vai continuar funcionando após esse período com uma quantidade de energia um pouco inferior, tá bom? Legal, legal. Acredito que a gente não tem mais perguntas. Acho que essa é a principal dúvida, né, do investidor, principalmente do investidor brasileiro, né? Quanto à liquidez, todo investidor gosta de saber de liquidez, enfim, acho que a gente tem uma história no país que não tem jeito, né? Enfim, acho que é isso, gente. Vocês querem acrescentar mais alguma coisa, Walter ou Guilherme? Eu queria só, voltando aqui, vocês estão me ouvindo bem? Estão vendo a tela de novo? Sim, sim. Está um pouquinho baixo, mas pode continuar. Vamos lá. Então, eu queria só voltar aqui o seguinte, para pegar, né, essa explicação que o Bruno fez muito bem, né, e juntar as coisas de novo, né, ou seja, mostrar como que isso se junta, né, esses produtos juntos formam a rentabilidade para a solução casada, como o Bruno colocou. Não necessariamente ela precisa ser casada, mas aqui a gente fez um exercício de mostrar como fica, tá? Bom, então isso aqui, pessoal, é um exemplo real, tá? Não é nada criado, não, tá bom? Então, um investidor nosso, né? Ele investiu 140 mil em um COI, tá? Esse COI específico, ele tinha um LTV, né? Que, conforme o Bruno comentou, de 80%, então, ou seja, ele liberou 112 mil, ok? Esse 112 mil foi usado para aplicar em uma usina, ok? Essa usina demora 6 meses para entrar em operação, mais ou menos, tá? Depende, né? Acho que é aí da nossa amiga CEMIG, distribuidora, chuvas, enfim, mas é por volta dessa faixa. E no final do primeiro trimestre, a gente paga o primeiro dividendo. Logo, de forma que, então, ao final de um ano, do primeiro ano, você vai ter recebido 2 dividendos, né, relativos a 2 trimestres, e aí, a partir do ano 2, você começa a receber os 4 trimestres, né? E você pode ver que isso vai aumentando ao longo do tempo, né? Isso aqui é exatamente a projeção da inflação energética, tá? Aqui eu fui super conservador. No ano passado foi 21, nessa projeção aqui está 5, ok? Então, só para vocês terem uma noção, né? A gente também fez um exemplo bem ilustrativo aqui sobre o que pode acontecer com o COI, né? A gente colocou aqui uma rentabilidade de uns 10% ao ano, meramente ilustrativa, tá? Então, isso aqui é uma coisa que tem que ser trabalhada aí com a Kátia e com o Bruno, tá? Mas meramente ilustrativa, com 10% ao ano, significa que no final do quinto ano, esse COI já subtraído todos os impostos de renda e tudo, líquido, ele sobraria 214 mil, ok? E, por outro lado, o CDI, né, com as projeções que existem aí no mercado, você iria pagar, ao final do quinto ano, 175 mil. Então, ou seja, aquele movimento casado, né, que o Bruno explicou, ele está representado aqui, né? A Tina colocou mais um ano aqui para mostrar que no sexto ano é vida normal, né? Ou seja, simplesmente você volta a ter rentabilidade aí dos seus investimentos, né? E também você tem aí os seus dividendos que continuam da usina. Então, pessoal, no final do ano 6, o que acontece? Você tem 19 mil reais no bolso, mais uma usina que vai gerar aproximadamente 380 mil nos próximos 19 anos. Então, o que significa isso? É uma ponte que está sendo feita
através da solução que o Bruno apresentou, para que você consiga ter a sua própria usina. Então, ou seja, ficou mais suave você conseguir ter acesso a tudo que a gente falou até aqui, tá? Então, eu queria fechar essa minha parte aqui, né, antes que tem a parte que o Guilherme tem que abrir a mão ainda, que ele tem que dar o desconto de energia para todo mundo aí que ele prometeu, né? Então, acho que é a parte mais esperada. Não vou acelerar aqui, porque o pessoal fica muito ansioso. Mas a mensagem principal, final que a gente quer passar, pessoal, é um investimento muito legal, né? Ou seja, ele já era legal, né? Sozinho. Com essa solução da XP, fica ainda mais interessante, porque, cara, fica muito mais suave você fazer esse investimento, né? E, além de tudo, tem um monte de coisa legal que você pode aproveitar através desse investimento, tá? Então, essa solução, né, combinada com a XP, geralmente quando a gente fala de aposentadoria, né, a gente pensa, nossa, vou ter que economizar, né, vou deixar de ir para a Europa para poder juntar um pouco mais de dinheiro, porque eu tenho que continuar pagando minha aposentadoria aqui, tem que juntar dinheiro, Geralmente a gente coloca muito esse trade-off, né, esse conflito entre curto e longo prazo. Essa é uma solução que a gente está fazendo. Olha, não, cara, você vai continuar lá com o seu dinheiro, você não vai precisar desembolsar mais por isso, e você vai estar fazendo uma coisa que pode servir para aumentar o patrimônio da sua família, né? É um projeto lucrativo que ajuda o planeta, né? A gente tem aqui, né, principalmente na América Latina, essa noção, né, de capitalismo exploratório e tudo, etc. Não, aqui a gente está fazendo uma coisa legal, está ajudando o planeta, né? Depende de você para aprender, né, mais sobre esse setor. Por quê? A gente vai estar dando as informações que você precisa para se aprofundar um pouco mais. Se você quiser, você vai conseguir experimentar um pouco do que é ser um empreendedor, né? A gente coloca isso na mesa, né? E a gente vê com muito bons olhos quem quer aproveitar essas outras possibilidades que um investimento como esse em economia real oferece, tá? Então, dito isso, passo a bola para o Guilherme. Perfeito. Eu acho que esse slide a gente pode até passar, por favor, porque a gente já comentou bastante sobre os impactos positivos aqui, né? Inclusive, né, Instituto Terra, Sebastião Salgado, né, dispensa comentários, achei super bacana, Bruno e Kátia, né, iniciativa fantástica, né? Instituto Terra é uma referência, né? E aqui, pessoal, eu queria só deixar para vocês também, para quem tem interesse, né, em consumir energia mais barato, né, porque, afinal de contas, também somos consumidores, né? Então, a gente coloca aqui também à disposição, né, as usinas que a Equal possui, né, que a Equal faz a gestão, para vocês escanearem esse link, né, acessarem esse link, e buscarem aí o processo de 15% de desconto, tá? Para quem é residente de Minas Gerais, né, a gente já tem condições de implementar imediatamente, né, esse desconto, mas se não for o seu caso, né, a gente, por favor, mande, né, acesse o link, cadastre, preencha as informações que, assim que a gente tiver uma usina operacional na área da sua distribuidora, a gente também entra em contato, tá? A gente tem projetos na Enel, né, no interior do Rio de Janeiro, e temos, com certeza, a intenção de expandir, né, para atender outras distribuidoras também, tá bom? O link vai ficar disponível até sexta-feira que vem, dia 21 de janeiro, tá? Então, basta entrar, né, escanear o código para poder acessar, ok? Então, em nome aqui da ICO, gostaria de agradecer, Kátia, Bruno, acho que foi, né, uma conversa muito bacana, a gente explorou aqui alternativas, né, oportunidades, e fico à disposição aqui para próximas perguntas, para qualquer dúvida, tá, pessoal? Eu que agradeço, também fico à disposição, mandei aqui no chat todos os nossos canais. A partir de amanhã, tudo isso vai ficar disponível também em todas as nossas redes, no grupo do Telegram da TOT, enfim, né, no YouTube, e no chat também tem os nossos contatos. Então, se você ficou com alguma dúvida, não conseguiu pegar alguma coisa também, pode nos procurar.
tá bom? Agradeço todo mundo, boa noite, muito obrigada pela atenção, Bruno, muito obrigada, Walter, Guilherme, acho que a gente dá um start no ano aí de pé direito, né? Perfeito. Obrigado, pessoal. Obrigada, Falou, boa boa noite, bom pessoal. descanso a todos. Tchau, tchau.